Boa noite, pessoal. Boa noite você que está em casa, boa noite você que está no carro, boa noite você que está aí se exercitando e está ouvindo a gente. Bom dia, boa tarde, boa noite, independente do período que você está ouvindo. É isso, é uma satisfação muito grande você estar aqui ouvindo a gente, tá mais um episódio do Pode. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal do YouTube, não se esqueça de dar o like, de fazer os comentários no canal do YouTube. É importantíssimo isso pra gente, essa interação. E nós estamos mais um episódio. Hoje eu tô aqui com Vinícius Nunes. Boa noite, Vinícius. Boa noite. Tudo bem? Tudo jóia. Vinícius, vou falar um pouquinho do Vinícius pra vocês. Um mini currículo como é de praxe. Vinícius tem pós-doutorado em microbiologia, imunologia e parasitologia pela Unifesp. Pós-doutorado em genética pela Universidade Estadual Paulista. Doutor em ciências com concentração em biologia molecular pela Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, na USP. Mestre em ciências com concentração também em biologia molecular pela USP. Graduado em ciências biológicas. Atua como coordenador do Centro de Ensino e Pesquisa do Hospital Evangélico de Vila Velha, Espírito Santo, e do Hospital Jaime Santos Neves, que fica na Serra, no Espírito Santo também. Gerenciando as residências médicas e multiprofissional, gerenciando também o ensino e também as pesquisas clínicas desses hospitais. Tem muita coisa para falar para a gente, esse é o tema hoje. Nós vamos conversar um pouquinho de pesquisa clínica e mais um pouquinho, né, Vinícius? Mas pesquisa clínica, atualmente é cofundador e diretor da Senders, é assim que se fala? Isso. Senders. Experiência em boas práticas clínicas, atuação em estudos clínicos patrocinados na área hospitalar e ambulatorial. Enfim, um mini currículo que não é tão mini assim, mas né, é um bom currículo, né, Vinícius? Pois é. Vinícius é um grande amigo, a gente já trabalha junto há um bom tempo, né? Meio que vai se esbarrando, mas a gente sempre se encontra, 6 né? anos, acho. Quantos 6 anos? ou 7 anos. 6 a 7 anos. É isso, nós somos docentes, né? Juntos numa instituição de ensino e há algum tempo. E é uma satisfação enorme tê-lo aqui conosco, comigo. Com certeza quem está em casa e estiver ouvindo a gente vai gostar muito do que a gente tem hoje. Muito obrigado, Vinícius. Eu que agradeço o convite. E sobre o currículo, entrem para ver o currículo do Elber, que aí vocês vão ver o que é um belo currículo também de uma experiência docente, de uma experiência em pesquisa, né? Que eu acho que o pessoal que é da nossa época tem isso, né? Da formação não terminar na graduação e buscar sempre mais. É sempre muito bom encontrar colegas que têm isso, e eu espero que a juventude hoje siga esse propósito também de estudar, porque é muito disso que a gente vai falar hoje, né? Quando fala esse universo de ensino, pesquisa e inovação, não tem como entrar nesse universo sem ter uma vida antes, né? De estudo, de preparo. Não é algo que dá para fazer sendo raso, assim, precisa de estudar um pouco mesmo. A gente que está na sala de aula, a gente quer isso, né? A gente quer mais isso, ver o nosso aluno se destacando, né? Uhum. Vamos lá, vamos começar então. Vinícius, eu sempre começo com uma pergunta assim para o nosso convidado. Para você, o que é ter saúde? Bom, essa é uma pergunta que às vezes eu trago, a resposta vai vir também da bagagem de aula, né? Porque eu discuto isso também com os alunos. Mas no meu entendimento, saúde é estar bem, de uma forma mais completa, da parte física, né? Que todo mundo, essa é a que todo mundo mais tem um olhar, né? O físico, mas também o mental e o social, né? E quando eu fui estudar isso para comentar com alunos e tudo mais, a gente às vezes esquece essa parte social também, porque você está colocado numa posição social, digo, de relacionamentos com amigos, né? Ter amigos, ter um grupo que você possa estar inserido, isso também te ajuda nesses outros fatores, né? No mental, no físico. Então, acho que esses 3 pilares, eles não estão separados, não. Para mim, eles estão conectados com o outro. Quando um desbalanceia, os outros vêm junto desbalanceando.
Mas para mim é isso. Na verdade, isso que você falou é muito legal, porque é muito interessante, porque, na verdade, quando eu pensei o podcast, eu pensei exatamente isso, no amplo conceito de saúde da própria Organização Mundial, né? E eu tento trazer isso para o dia a dia nas minhas redes sociais, aqui no podcast, principalmente, que é a terceira parte, que é onde eu tento casar de uma forma mais leve e sutil, assim, mas levando conteúdo. Mas a parte... o nosso podcast é nutrição, ciência e entretenimento. Né? Justamente para que eu consiga... Então, hoje a gente vai falar de ciência, mas é inevitável, dentro de um formato de podcast, para que seja... No social, quando o cara estiver fazendo uma atividade física, quando o cara estiver, né, ali num momento mais de lazer e ele quer escutar uma coisa mais leve, mais tranquila, mas não fugindo daquilo que tem. Então, por isso que é a proposta do podcast. Você trabalha muito tempo com pesquisa clínica e trabalha com isso. Trabalha com isso, com pesquisa clínica, né? Para quem tá ouvindo a gente, cara, o que é pesquisa clínica? A pesquisa clínica ela é uma pesquisa científica que envolve seres humanos e também tem a pesquisa clínica que envolve animais, mas a gente pode puxar para a área humana e saúde, que eu acho que é mais o foco. Mas sempre na busca de avaliar a eficácia, né, e a segurança de novos produtos para a saúde humana, do tipo um fármaco, ou um equipo, né, ou um novo protocolo de cirurgia, por exemplo. Tudo isso precisa passar por um escopo de pesquisa clínica. Então, às vezes, a galera costuma colocar tudo no mesmo pacote, a pesquisa acadêmica da pesquisa clínica, essa mais aplicada que eu estou contando, que a gente está conversando, e aí eu acho que é legal cada vez, por isso que eu gosto muito de vir nesses convites de podcast e lives, porque eu acho que é um movimento que a gente precisa mesmo falar, que é até como educador, né, nosso papel de conscientizar, de informar, e até lá na nossa empresa a gente vai começar no próximo mês uns momentos de live e de vídeo, porque a gente acha que nossas redes estão só com as mídias de postagens, e agora a gente precisa começar a aparecer. Mas eu acho que é isso. A pessoa costuma englobar, mas a pesquisa clínica ela é essa mais aplicada, né? Que envolve o ser humano e que tem como meta, o propósito, avaliar a segurança, principalmente. Isso é muito importante, né? Por conta de que a pandemia trouxe para a população essa questão da dúvida em quem eu ouço, que a pesquisa clínica ela é pautada em ética e segurança. Então, fica aqui, então, para todo mundo que a pesquisa clínica aplicada é essa aí, que eu acho que estou ficando prolixo, mas é que envolve o ser humano e que testa um medicamento. Bacana. E qual que é a importância disso para a garantia da saúde? Eu acho que você já começou um pouquinho, mas... para desfechar um pouquinho, para garantia da saúde de um indivíduo, de uma população como um todo, né? É justamente isso, é você ter acesso a tratamentos e medicamentos que sejam seguros e mais eficazes para essas enfermidades, né? Seja ela infecciosa, seja ela adquirida, seja ela congênita. Então, a gente está sempre nessa busca, porque mesmo que existem medicamentos que estão disponíveis aí na prateleira da farmácia, que já estão há anos, pode ser que ele ainda tenha uma outra aplicabilidade do que ele já é descrito na bula, ou pode ser que seja melhorada a eficácia dele, né, com associação com outro medicamento, ou que uma mudança na formulação. Então, a gente precisa estar em constante estudos para poder que a gente tenha tratamentos mais eficazes mesmo. Isso tem a ver com o conforto do paciente, tem a ver em sucurar, tem a ver com para aquelas doenças que não tem cura, mas que você viva de uma forma melhor, né, com esse tratamento.
Então, eu acho que o que tem a ver com a saúde, a pesquisa clínica é isso. É o tempo todo a gente está querendo trazer para a população um melhor caminho para quando ele precisar de um tratamento. Beleza, eu vou falar um pouquinho de Covid-19 agora, né? Durante a Covid, você esteve à frente de centros de pesquisa de hospitais. E hospitais, assim, aqui no Espírito Santo, né? O Jaime, você esteve, Jaime. Né? Foi durante a Covid, você esteve no Jaime, especificamente. Isso, eu cheguei junto com a Covid no Jaime. No Jaime, né? Eu assumi, decretou a pandemia. E, obviamente, contribuindo diretamente com a ciência. Então, como que foi essa experiência e como... Na verdade, eu acho que vale a pena você falar para quem está ouvindo a gente o que você viveu de experiência enquanto pesquisador clínico, né, do hospital. E o que você considera de que... Porque, assim, é importante, sabe, Vinícius? Né? Eu me lembro que quando saíam as suas publicações... do centro de pesquisa que você estava, era meio que a gente vibrando junto ali, sabe? Que bom que saiu, né? Porque tá muito mais do que óbvio. A gente estava preocupado com a pandemia, a gente estava preocupado com as vidas, mas a gente também quer a valorização da ciência, sabe? A gente também briga pela valorização da ciência. E isso meio que... A gente estava meio que envolvido nisso e querendo que, né, essa relevância científica. A gente sempre busca a relevância científica. Como foi sua experiência e como que você você considera ter contribuído para as políticas que existem para a Covid-19? Essa pergunta é bem legal, porque hoje eu posso falar da parte que é muito legal de fazer pesquisa, que a maioria não consegue chegar nesse ponto, que é o final dela, né? Que é quando você consegue vir aqui e falar, olha, eu pude contribuir, meu nome está lá no PubMed, depois a gente vai discutir isso, né? Sobre a questão... A gente pode entrar nesse mérito de falar de como que é pesquisa no Brasil. Mas, assim, a experiência de estar no Hospital Jaime, eu cheguei a assumir início de fevereiro, e aí logo em seguida veio pandemia e o Jaime virou referência no estado, porque a estratégia utilizada por aqui foi colocar um hospital de referência e aumentar os leitos, ao invés de ter hospital de campanha e tal. Que eu acho que foi uma decisão acertada do secretário, do governador. E assim que eu cheguei, era um setor muito pequeno de ensino e pesquisa, era eu e uma funcionária, né, a Clarice, e aí caiu no nosso colo, assim, aquele cenário de guerra, e era um cenário de uma guerra que tem tudo a ver com pesquisa, né? E eu, como gestor desse setor, eu pensei... porque, na verdade, a primeira sensação que eu tive de ver aquele cenário... Porque, vocês terem ideia, foi assim... O Jaime, ele saiu de 47 leitos de UTI para 470. Foi muita coisa. Em menos de 2 meses. Então, assim, foi um crescimento de uma movimentação de gestão violenta, assim, de equipamento chegando e aquela loucura, e gente chegando referenciada com Covid. E lá era Covid moderado e grave. Então, só chegavam os casos críticos, né? E além disso... tinha a questão de que desse movimento todo também gera todo um movimento de gestão, de contratação de pessoas. Então, imagina, eu chegava para trabalhar, o estacionamento do Jaime tinha aquela imensidão de pessoas chamado por senha, número 1, número 2... Para contratar. Para contratar. Então, a gente subiu acho que foram 1.200 contratações em um mês. Assim, sinistro. Então, assim, corpos passando, né, pelos corredores, porque como eu não sou da saúde, eu sou biólogo, então eu não imaginava na minha profissão eu viver que talvez para os médicos, enfermeiros, o pessoal ali da assistência, eles já estão preparados, ou pelo menos têm uma ideia de que um dia vai passar por aquilo. Eu não. Eu tive que passar, porque na pesquisa eu tinha que ir na UTI, coletar a assinatura do termo de consentimento do paciente, falar com o paciente, falar com o familiar caso o paciente estivesse entubado. Então, eu tive essa experiência, assim, de
de beira-leito que impactou bastante. E aí, o que eu tô contando isso porque... Isso que eu tô te contando já era nas primeiras semanas, assim, porque era um boom de pacientes graves, né? E essa sensação de... que é isso? Todo mundo tá morrendo, quem pegou morreu. E aí eu ficava comigo, o que eu tenho para contribuir? Né? Porque assim, eu como gestor podia ficar na minha casa. Porque eu não era da linha de frente, não era... Mas não, eu tinha uma missão comigo, do tipo, tem um cenário de guerra, eu sou da equipe aqui, e o que eu posso contribuir? E aí foi quando eu pensei que eu posso contribuir, então, com a pesquisa. E foi aí que, então, eu me debrucei. Então, enquanto estava todo mundo isoladinho, eu corri para o hospital. E aí eu passei por tudo isso aí, de ter que trocar de roupa para chegar em casa, né? Para os familiares e tudo mais. Mas, enfim, aí a Covid oportunizou, não só para o Hospital Jaime, porque o Espírito Santo... não é tão atrativo, sim, infelizmente, assim, não é tão atrativo para pesquisa clínica para os patrocinadores, né? Então, se você pega no Sudeste, eles preferem muito mais ir para São Paulo, para Porto Alegre, né? Que são centros um pouco mais estruturados, tem mais tempo de experiência na área. Mas, assim como foi para o Espírito Santo, foi para o Brasil inteiro. Então, esses convites que os patrocinadores fazem para os centros, que geralmente vão para os mais estruturados, acabou abrindo para todo mundo e foi nessa hora que eu aproveitei a oportunidade. Na verdade, vale destacar disso tudo que eu estou contando, que o pesquisador principal sempre é um médico. E aí o médico que a gente já tinha uma caminhada junto é a doutora Priscila de Aquino, que ela era coordenadora das UTIs lá. E ela já tinha essa aproximação com pesquisa, algumas pesquisas a gente fazia antes da pandemia, e também ela viu essa oportunidade, então ela acabou trazendo esses estudos e eu fui, então, como coordenador, ela como pesquisadora principal, eu como coordenador, e assim, nós dois fizemos um trabalho de uma equipe, que geralmente a equipe envolve farmacêutico, envolve enfermeiro e tudo mais. A gente acabava fazendo, assim, a questão de não ter uma equipe definida para pesquisa clínica, a gente acabava utilizando os profissionais da assistência. Não era o melhor escopo, mas era o que tinha. Então, a gente encontrava profissionais que estavam afim, os que não estavam afim, então a gente tinha que ficar lá lembrando, tinha que ir lá ficar lembrando do protocolo e tudo mais. Mas, resumindo tudo, a gente conseguiu participar dos principais estudos de Covid da época, porque nada se sabia, né? Sabia só que tinham esses candidatos de hidroxicloroquina, que tinha azitromicina, gerou essa polêmica toda de cunho político até, mas o pré-clínico trouxe essas opções para a gente, porque esses medicamentos que eu falei aqui, eles já tinham sido testados in vitro, em células, em macaco, acho, e tinham um efeito antiviral. Não necessariamente só para SARS-CoV, mas para um grupo viral que poderia extrapolar para SARS-CoV. E aí foi isso que foi escolhido hidroxicloroquina, por isso foi escolhida a azitromicina. Mas aí os primeiros artigos que se saíram para a Covid na época, lá no início, no pico da pandemia, foram esses, tipo a hidroxicloroquina. Não tem efeito benéfico para tratamento de Covid de paciente moderado e crítico. Uhum. Então o paciente chegava, entubava, e aí a contribuição para os protocolos foi isso. Então, antes mesmo de sair a publicação, porque na pesquisa clínica você publica, não necessariamente isso já vira protocolo. Precisa ser aprovado por Anvisa, né? E por conselhos, e depois isso vira um protocolo. Mas como era a situação de emergência e de guerra, né? De guerra, entre aspas, a gente já sabendo ali, eu levava isso para a reunião dos gestores, né? Do comitê executivo. E aí, logo ali dentro do hospital mesmo, já virava o protocolo. Gente, a gente já sabe que não funciona, então pode suspender. Mesmo questão de custos, né? Claro, de aquisição. Porque era uma época que uma luva triplicou. Então, assim, era um item importante, tanto do protocolo do paciente, quanto também economizar compras. Né? Mas, no final das contas, a gente saiu da pandemia, assim, da parte crítica da pandemia, com 4 artigos, os primeiros 4 artigos que trouxe respostas para a pandemia, a gente participou. Então, isso é muito satisfatório ver seu nome naquele artigo, vai ser citado a vida inteira.
A gente da academia, a gente tem umas métricas, né? Google Escola, as citações. Então, eu tinha, em média, 20 citações por ano. Aí subiu para 1.500 citações. Então, assim, foi um boom também para a parte profissional, sabe? Sim. E no final, eu consegui também gerar informações para mostrar para a instituição de que pesquisa clínica Funciona, não só funciona, como é, assim... fundamental. Para mim, assim... Tem tudo a ver com assistência ao paciente e que o paciente... Porque todo mundo, eu acho que todo mundo que está ouvindo a gente, sempre falo isso. Quando a gente vai para uma cirurgia de apendicite, ou seja, qual for, a gente sempre acha que o profissional que está abrindo nossa pele, né, e está fazendo a cirurgia, ele está na fronteira da informação, mas muitas vezes isso não é verdade. Os nossos profissionais, muitas vezes, eles nem leem artigos. Então, ele faz ali da rotina dele e tal... que não é baseado na experiência do profissional. O cara fez 30 mil cirurgias, que é de se considerar, mas se tem alguma coisa nova, esse profissional ele não está sabendo, porque ele não lê os artigos e quem dirá participar de um estudo. Então, quando a gente mostra isso, faz um movimento dentro do hospital, que todo mundo ganha, né? A instituição ganha, o paciente ganha. Além desse ganho de assistência, também tem um ganho monetário, porque o patrocinador ele paga por paciente incluído, e no final isso gera uma cifra que, para mim, é a maior receita do hospital. O que o hospital recebe com convênio, com alguns projetos políticos, a pesquisa clínica, de longe, é a que traz mais faturamento para a instituição. Sim. Lógico, desde que ela seja preparada para aquilo, né? Então, eu acho que o Espírito Santo, não só pensando de onde eu já trabalhei, mas também dos outros hospitais que eu conheço o pessoal que trabalha, ainda não chegou nesse estado da arte de estrutura e de equipe e de infraestrutura para se conseguir ter esses números que eu estou contando aqui. Mas se a gente for para instituições de referência, igual eu já fui fazer benchmark, igual Albert Einstein, Sírio-Libanês, o que eles têm de nome e de valor agregado da marca é graças à pesquisa clínica, ao Instituto de Ensino e Pesquisa, que faz deles o hospital que eles são. Então, eu não sei se eu falei muito dessa parte que você me perguntou, mas é isso. Eu cheguei com a pandemia no Jaime, a gente conseguiu participar de estudos importantes que hoje são referência para a Covid, e disso gerou publicações. Então, quem está ouvindo a gente e for daqui do Espírito Santo pode saber que o Espírito Santo contribuiu para o estudo mundial, né? Então, isso é importante, né? Qualquer lugar do mundo que você for, na China, se você for para Israel, e eles forem falar de Covid, qual foi o primeiro protocolo que mostrou que um medicamento foi benéfico para a Covid? O nome do Hospital Jaime está lá. E os pacientes daqui que contribuíram. Mesmo aqueles que sobreviveram e aqueles que se foram. Assim, mas é isso que serve a ciência, né? Você deixa um legado, você deixa uma informação importante para o próximo, e isso aconteceu nesse período. Eu sei que a população cobra muito. Mas por que não fez? Não fez porque era cenário de guerra, era o que tinha na época para ser feito. E é isso. E foi assim, hoje eu consigo... E era gratificante você ver a evolução, né? O paciente chegava, era entubado. E aí, em pouco tempo depois, já se percebeu que entubando o paciente, ele morria. Aí mudou o protocolo. O paciente chega, vamos entubar ele, vamos segurar ao máximo, e aí tinha mais sobrevida. Porque eu acho que quando entubava, a questão da ventilação mecânica deixava o órgão que o vírus mais atacava, que era pulmão, deixava ele mais suscetível, e aí o paciente, talvez, não sei se é essa a explicação, mas eles iam a óbito. Mas participar foi muito gratificante, foi uma experiência
muito rica para mim como pessoa, como profissional, como gestor. E como pessoal foi assim, impactante, né? Uhum. É um negócio que deixa marcas, que é esquisito, não tem como falar que não. Tive sintomas de, não sei se burnout, porque eu lembro de eu conversando com alunos meus sobre eles me apresentando um burnout, eu falei, gente, eu tô com esse negócio aí. Mas é porque depois que passa, Com certeza. aí você mesmo sem saber, você... sem ser consciente, você vê que você está afetado por aquilo. Mas é isso. Acho que a sua pergunta, a resposta é essa. E você considera, nesse aspecto, então, que você está falando aí, todos os seus trabalhos, tudo aquilo que você desenvolveu durante a pandemia, seu trabalho tão importante quanto quem esteve na linha de frente? Sim, porque Por quê? o pessoal da linha de frente utiliza informações que a gente gera. Uhum. Né? Que foi o que eu falei, o paciente ele chegava, era prontamente entubado, achando que o paciente está dessaturando, está precisando de oxigênio. O que se faz? Ventilação mecânica. Só que em pouco tempo viu-se que não, a ventilação mecânica, apesar de trazer o oxigênio que estava se precisando, mas de certa forma degringolava a saúde do paciente. A outra coisa é a questão de não se ministrar medicamentos que faziam nada, não tinha nada a ver com o processo de cura. E o primeiro foi dexametasona, mostrando que quem tomava corticoide enquanto estava entubado, ele estubava mais cedo e tinha mais sobrevida. Esse também a gente participou. E tem um outro que mostrou que também tinha assim, uma pergunta, né? A gente faz anticoagulação plena, logo o paciente chega, ou faz uma anticoagulação com uma dose menor? Aí o pessoal já chegava fazendo anticoagulação plena, mas aí mostrando um estudo que só aumentava sangramento. Então, foram situações que, para aquele período, eram muito importantes, né? De protocolo, assim, de manejo do paciente. E aí eu acho que isso é tão importante quanto o cara que está lá entubando e que está na beira-leito, assim. Então, eu não dissocio a importância de um e de outro. Eu acho que, na verdade, esse era o espírito que a gente tinha enquanto equipe. Desde a direção, os gestores, o pessoal da linha de frente, a pessoal da higienização e da limpeza também super sim, na vibe de equipe, porque pensa na importância do pessoal da higienização. Claro. De manipular lixo contaminado por Covid. Então, assim, para não se contaminar, para não contaminar o próximo. Então, você vê que tem, às vezes, socialmente, a gente acha que é um serviço que, às vezes, não é tão importante, né? Que é retirar o lixo do saco de lixo do lixo, mas a gente vê que é super importante, principalmente nesse cenário que a gente está falando de Covid, de contaminação. Então, para mim, foi o mesmo peso, assim. Não, e eu acho que pela primeira vez, né, Vinícius, assim, pela primeira vez para você, na sua percepção, e a gente também teve essa repercussão aqui para nós, que não estivemos, eu estive acompanhando você, assim, né, o seu sucesso lá na pesquisa, mas eu acho que a pesquisa em si, por muitas vezes, a gente sabe da dificuldade da ciência no Brasil, por uma questão de fomento, né? De fazer ciência no Brasil por uma questão de fomento, e também por críticas muito a pesquisa básica, né? Tipo assim, o cara é um teórico, só fica na pesquisa básica, só fica, né? E o que você pode trazer, na verdade, eu acho que isso é importante, e eu acho que é por isso que eu fiz essa pergunta, porque eu também tenho essa mesma percepção que você. Isso é importante porque você traz a pesquisa ao dia a dia do cara. Porque, sabe uma coisa? O meu orientador de doutorado, ele falava bem assim, eu trabalhei na minha área totalmente diferente, né? Eu trabalhei com agronegócio, com fruticultura,
melhoramento de qualidade de fruta, né? Enfim, alimentos como todo, fruta, água de coco, enfim. E ele falava bem assim, e eu sempre achei isso, essa fala dele, mesmo eu, lá quando eu era muito menino, ele falava bem assim, essa pesquisa é impactante? Não vai render... Ele brincava assim, vai render... Citações. Tantos artigos, não, mas é impactante para quem? Sabe? Porque, às vezes... Porque ele é totalmente da assistência técnica e rural, né? Ele é pesquisador, foi um ato CNPq há muito tempo, e, enfim, mas ele teve totalmente na extensão rural e assistência técnica. Aí ele falava assim, às vezes você vai produzir um folder, e esse folder ele tem mais impacto, mas um folder com informações científicas de qualidade, e esse folder ele tem mais relevância e impacto do que um artigo na Nature, por exemplo. Sabe? Sim, tem. Porque o que aquilo vai representar em termos de comunicação e o que eu vou... Isso é ciência. O que eu vou levar para a população daquela informação... A Nature não quer saber, claro, né? Não é isso, né? Mas a Nature não quer saber o que vai acontecer com a água de coco, com abacaxi, por exemplo. Mas o Espírito Santo precisa saber. Porque, na verdade, o Espírito Santo gira a economia capixaba. Senão, se a gente não melhorar a qualidade do... Claro que depois a gente publicou essas coisas todas, mas eles sempre tinham esse olhar, que os nossos passos sempre tinham que ser assim. E eu sempre tive essa preocupação, o quanto que a minha pesquisa está sendo de relevante para a aplicabilidade na mesa do consumidor, sabe? Na mesa da pessoa. Sim, Albert, é assim, ó. Eu acho que esse é um ponto que você está contando, porque isso... Quem chega nessa visão chegou lá para pesquisa. Porque, assim, você deve ter conhecido muitos pós-graduandos, eu conheci muitos também, mas foram poucos que chegaram nesse entendimento, sabe? Do tipo... de você tomar essa decisão. Eu já tive que tomar essa decisão. Eu tenho um artigo, vou mandar para onde? Para uma revista internacional com impacto maior... Ou eu vou escolher uma nacional, mas que todo mundo vai estar interessado para ler. Todo mundo daqui. Né? Bem a sua colocação. Então, quando você chega nesse entendimento de por que você está fazendo aquilo, né? Não simplesmente só por uma curiosidade, porque a gente vê um monte de pesquisador assim, tá? Eu já vi professores que têm toda essa produtividade, mas que às vezes fica fazendo ciência. Por isso que às vezes se torna moroso. 8 anos para se publicar um artigo, 10 anos, porque fica tentando responder perguntas e mais perguntas, mais de cunho de interesse próprio do que a população quer saber mesmo. Mas eu acho que esse é um ponto que é maturidade científica, é senso crítico formado. Entender isso que você está me falando, que é isso que eu fico tentando às vezes passar para os alunos. E eu falo que eles só vão conseguir também se fizer um mestrado e um doutorado, não tem fórmula mágica. Mas... E ainda uns pós-docs, né? Porque às vezes você sai do doutorado também meio cru, você sabe fazer bancada demais, mas essa parte analítica, de gestão e de onde eu tô me colocando, a gente precisa com o tempo mesmo, mais velho. Mas puxando o gancho para essa parte aplicada que eu estou vivendo hoje, de pesquisa clínica aplicada, porque a minha formação foi na básica também. Sim. Né? Então, fui trabalhar com células, com protozoários, em biologia molecular. E eu acho que cada um tem o seu papel mesmo. Tá? A aplicada, ela tá ali, resolve a dor, mas no imediato. Né? Mas a básica também. Para esse assunto que a gente falou aqui de Covid, por exemplo... As primeiras ações tomadas foi baseada no pré-clínico. Claro. Na básica. Né? Foram os testes lá em macacos rezes, em células no que se conhecia do vírus, né? Ali no experimental, né? Então não dá para desmerecer a acadêmica, né? A pesquisa básica. Lógico.
É dela que vem a informação para a clínica. Mas é tão apaixonante quanto a clínica, né? A Marcela, minha esposa, ela também tem uma vida acadêmica, né? De formação. E na época ela fazia um estudo mais aplicado do que o meu. E eu achava aquilo meio tosco. Eu falava assim, não, Marcelo, você só faz uns PCRs aí, né? Você pega coração explantado dos pacientes. E eu achava que aquilo era menos complexo e tal, mas nada a ver. Eu acho que cada um tem o seu. Hoje que eu experimentei a pesquisa clínica, eu acho que é uma sequência mesmo. Cada um tem o seu papel, na hora certa, algum momento aquilo da básica vai ser usado. E precisa de ter mais valor no Brasil, né? Porque a aplicada tem valor. Às vezes um estudo que eu faço com residente de análise de prontuário exatamente, vai no fator de impacto 4, 5. Mas aí quando você pega um estudo de bioquímica, de biomol, que se você leva 8 anos fazendo, você publica no fator de impacto 1.4. E aí tá todo mundo feliz ainda. Então, mas você tem todo um histórico por detrás, né? Aqueles 8 anos de estudo teve menos financiamento do que uma aplicada. Tanto que a gente era da básica, na hora de escrever um projeto para tentar financiamento, a gente sempre colocava... Dava uma justificada em cima, né? Da justificada, eu colocava um objetivo mais aplicado, assim, para poder ganhar um pouquinho mais de impacto. De peso, né? Para poder ganhar um pouquinho mais de dinheiro. Mas tem disso mesmo, mas no Brasil a gente vê que tem uma coisa de cultura, né? Que isso não é trabalhado na nossa educação de pequeno. Aí vai chegando na faculdade, piorou, todo mundo faz TCC, um trabalhinho lá, e não entende o porquê do TCC. Todo mundo que eu trabalho TCC, eu dou uma aula antes. Para que você quer fazer TCC? Nem tá lá na grade, na emenda da disciplina, mas eu faço isso porque eu sei que o cara vai escrever qualquer coisa lá nas normas da BNT e acabou. Mas não, por que você está fazendo isso, meu querido? Né? Qual o objetivo disso? Tanto na graduação quanto na pós. Mas é um movimento que precisa ser feito, que isso aqui eu acho que ajuda. A gente lá na empresa, a gente tem chamado bastante gente para fazer visita técnica, porque a gente quer propagar isso, a gente precisa falar. E a população tem que entender quem que eles têm que ouvir. Né? Porque... aquela pessoa, ela tá gabaritada para falar aquilo que ela tá falando, então ouça e acolha aquilo, né? Eu sempre dou um exemplo, falo, se seu carro fundir um motor, você vai levar pro pedreiro consertar? Não, você vai levar pro mecânico. Então, assim, quando um cientista for da área e for falar, escuta. Quando um médico, um profissional da saúde for da área, escuta, né? Não vai escutar um influencer que nunca estudou e tudo mais. Mas isso é um problema da geração, que eu acho que dá um outro tema. Mas é isso, eu acho que chegar nesse entendimento que você falou sobre o porquê que eu estou fazendo isso e onde isso vai ser usado, eu acho que é o ápice, assim, de... Bom, então, eu além de saber a bancada, saber escrever e estudar, hoje eu sei me colocar. Eu acho que esse é o fechamento, assim, do pesquisador. E fora do âmbito da Covid, você já citou alguns exemplos. Quando você esteve, por exemplo, você chegou no Jaime, no centro de pesquisa, né? Do Jaime, com a Covid. E antes você esteve no Evangélico. Também no centro de pesquisa clínica. Também no centro de pesquisa. Como que era a sua contribuição lá, fora do âmbito Covid? Porque a Covid a gente já sabe que foi, né? Mas até pra gente fazer um contraponto, assim, sabe? Sim. Não é por conta da instituição em si, né? Sim. É por conta do contexto, na verdade, do contexto macro, digamos assim, né? Então, a minha inserção na área da saúde, hospital principalmente, foi por conta de uma oportunidade que teve da faculdade, né, da Multivix, ter uma parceria com o Hospital Evangélico, com a AEBS, e no contrato, na relação deles, tinha uma contrapartida da faculdade de disponibilizar um pesquisador para o hospital. E aí o pesquisador fui eu.
fui para lá como pesquisador, fiquei um ano no ensino e pesquisa. Mas aí foi um trabalhão, assim. Eu cheguei e fiquei, eu acho que um mês e meio sem fazer nada dentro do hospital. Do tipo, eu estava sentadinho lá no ensino e pesquisa para quem quisesse me usar como assessoria científica, como mentoria, ajudar a escrever, revisar criticamente os trabalhos. Ninguém me procurava e eu fiquei incomodado com aquilo e fui no coordenador na época, o Pedro Onoff. Falei, Pedro, não quero mais, porque não faz sentido eu ficar sentado lá sem fazer nada. Ele, não, então tenta mudar um pouco o escopo, fica lá e tal. E aí eu falei, bom, aí comecei a andar pelo hospital. Chegava nas UTIs, falava, sou Vinícius, sou pesquisador, tô aqui. E comecei esse trabalho das pessoas me conhecerem mesmo, conversar um pouquinho mais. E aí, esse um ano que eu fiquei lá, eu consegui fazer um movimento entre residentes, alunos, que eram meus alunos da Multivix, que eu coloquei próximo dos residentes, sobre um olhar do médico mais experiente, e aí esse casadinho começou a gerar trabalhos. Trabalhos, às vezes, muito simples, mas já é um movimento. E aí eles iam para congressos com resumos um pouco melhores, eles tinham eventos internos que eles tinham algo para mostrar, e aí isso agradou a instituição e surgiu a vaga de gestor do setor, e aí todo mundo começou a falar, Vinícius, vai lá se candidatar. Mas era um cargo assumido por um médico. Falei, não, um biólogo, né? E aí fui conversar com a chefia não. Então tá, passa na RH e vamos ver. E aí foi um desafio para mim, né? Sabia nada de gestão, muito pouco sobre a linguagem, aquele contexto hospitalar. Mas aí foi um aprendizado para mim na questão da gestão, né? De liderar pessoas, de saber como é que o hospital funciona, discutir questões financeiras, processos orçamentários de um hospital. Isso foi me dando uma visão. Eu falei, aqui tem um espaço para mim, né? Porque eu todo engajado, bandeira de ciência levantada dentro de um lugar que quase nada ciência, eu falei, então eu tenho muito para contribuir aqui. E aí de lá surgiram algumas publicações que estão até no meu Lattes. Os melhores eu sempre coloco no meu Lattes. E de trabalhos assim, que aí o TCC da residência parou de ser um TCC, simplesmente escrever um documento na norma BNT com algo um pouco mais, com uma hipótese mais pensada, com um objetivo fazendo mais sentido, com uma análise estatística básica, mas que já dá um upgrade na quem lê, né? E aí eu fiquei um ano no Hospital Evangélico contratado como um gestor do ensino e pesquisa. E o que eu consegui contribuir lá dentro foi o setor, porque a gente saiu de uma salinha, sei lá quanto que é aquilo, 5x5, era muito pequena. E aí a gente foi para uma casa do lado do hospital, se vocês forem lá hoje, uma casa de duplex com várias salas, com salas de aula, com área para fazer práticas, e aí isso melhorou bastante. Os alunos da Multivix que fazem prática lá não tinha local para almoçar, não tinha local para descansar, e hoje tem uma cozinha com micro-ondas, tem sofá. Então tem um lugar de vivência e de ensino e pesquisa, com oportunidades, com salas de aula, com material, livros. E além disso, a pesquisa clínica. Na verdade, a pesquisa clínica tinha esse pilar de estudo clínico aplicado com patrocinador. Aconteciam alguns, mas a gente ainda era muito iniciantes, assim, sabe? Em questão de boa prática clínica. A gente era muito iniciante em saber como é que conduzia. Tinha muito erro, tinha muita gafe cometida. Hoje não, hoje lá o setor é um setor estruturado, a pesquisa clínica tem uma gerente, tem eu acho que 8
analistas contratados. Olha só que evolução, 8 contratados para fazer. Então ficou um setor arrumado e aí veio o convite de ir para o Jaime, imagino que para fazer o mesmo movimento. Sim. Né? Que também era uma sala, ver se aumentava, ampliava essa questão. E também uma questão muito importante que eu acho que eu batia muito e eu acho que consegui até um pessoal que não gosta de mim, que é a questão de colocar um pouco da ordem também na casa, porque entrava-se muito alunos aleatórios, fora do horário de aula, convite de profissionais, sabe? Era muito meio sem regra. Já fui chamado e tinha 7 alunos dentro do centro cirúrgico. Mas como assim, só de convite de boca? E pesquisa era uma coisa, as pessoas iam lá, usavam um prontuário e iam embora, sem autorização de ninguém, Então eu comecei a me embarrear. Só entra se estiver crachá, só entra se estiver no horário. Se for convidado, tem que estar no nosso radar. Se for fazer pesquisa, tem que ter autorização ética, tem que ter autorização nossa. No começo isso gerou bastante agitação, mas depois ficou certinho. E aí, quando eu fui pro Jaime, era a mesma coisa. No Jaime ainda tinha essas... que às vezes não estavam no radar, as pessoas entravam... Às vezes tem acesso, né? Eu sou funcionário aqui, aí entra e como tem livre acesso ao prontuário, saía fazendo estudo sem ética, avaliação ética e tudo mais. E aí, essa era a vida antes do Covid dentro do hospital. Mas, assim, ainda tem um mundo para se chegar. Quando a gente olha para um sírio-libanês, para um Albert Einstein, de novo, né? Eles como exemplo. A questão de estruturação das residências, a questão de contratações de profissionais para serem núcleo docente estruturante, para serem professores, para serem tutores. Então, às vezes tem uma pessoa que faz tudo isso ao mesmo tempo, sabe? Então, assim, tem coisas que precisam ser melhoradas, que eu acho que é natural, né? Porque o centro de ensino é muito recente lá nos hospitais. E a pesquisa clínica, eu acho que eu fui apresentado a ela no hospital evangélico de uma forma bem rasa, assim, porque eu fazia só a gestão, me mostra os números e tal. Mas pôr a mão na massa, ficar sábado, domingo, até a noite, respondendo query, respondendo monitoria, participando de reunião e pegando dado de evolução médica, cheia das siglas, porque a área de medicina intensiva é assim, é uma sigla atrás da outra e eu tenho que aprender aquilo para poder mandar para o monitor. Então foi o Hospital Jaime e o Covid que me passou. Vamos falar um pouquinho de fake news. Durante a pandemia, nós tivemos muitas fake news veiculadas, né? E foram alimentadas e fundamentadas muitas vezes em pesquisas de baixo impacto, com qualidade ruim. E aí, como que você acha que a gente pode alimentar o cidadão, hoje na sua visão, para que ele possa encontrar uma informação de qualidade e confiável, né? É um desafio isso aí que você está me falando. Nessa época, as fake news eram um saco. Estouraram. Não, e era um saco na nossa vida, assim, um desabafo aqui até. Porque você lá na linha de frente, lá, né? Naquele cenário horrível, se dedicando, se arriscando, porque a gente estava naquela pegou, morreu. E aí, os conhecidos sabendo que você é pesquisador, que você estava trabalhando no Covid, nossa, era o dia inteiro de mensagem, encheção de saco, falando que isso... E aí, no começo, eu fazia um papel ainda de tentar, assim, não, galera, ouve aqui. Mas aí entrava pelo ouvido, saía pelo outro e vinha falar de novo. Eu falava, gente, eu não perdi amizades por isso, não. Mas encheu o saco. E eu parei de responder. Falei, não dá. Porque tem um limite, sabe? Você já estava no seu limite no trabalho. E aí, seu pós-trabalho ainda tem que ficar respondendo coisas e as pessoas ainda não querem ouvir o que você está falando e achando que é mentira. Então, isso foi bem desgastante. Agora, como informar?
isso é uma questão, assim, bem delicada que precisa de planos de ações, assim, muito bem pensadas, porque é uma cultura, né? Isso que a gente está falando aqui é uma questão de cultura. E cultura você não muda igual você muda alguém que está querendo aprender, né? Porque uma coisa é você tem uma informação, carrega aquilo e alguém vem e te conta. Fala assim, não, Elber, ó, não é assim, é porque... Eles falam, pô, que legal, deixa eu ler isso aqui. As pessoas não... tem uma cultura, principalmente hoje de redes sociais, que contaminam um pouco mais esse assunto, em que eu não sei. Na verdade, eu não sei. Essa é uma resposta que eu acho que a gente tem que ir mais brainstorm do que ter uma resposta. Uhum. Que eu acho que é uma questão que eu acho que é um pouco de que o Brasil é um país um país subdesenvolvido, então a educação não é muito levada a sério. Tô falando da básica, né? Do ensino médio, fundamental e tudo mais. Então, acho que vem essa criação, né? Do pessoal estudando menos, cada vez menos querendo ler. Eu vejo isso pelos meus filhos, sabe? É uma missão em casa fazer meus filhos assentarem e ler um capítulo inteiro da apostila, não ler aquela coisa de informação rápida. E isso as redes sociais te dá, né? O tempo todo, os rios de segundos. Então, acho que vem uma somatória de fatores. Um fator é a educação no Brasil. Um outro fator é que eu acho que é uma questão mundial, do ser humano aprender a lidar com essa rede social. Porque a gente está em aprendizado. Uhum. O tempo todo, assim. Eu tô com esse... Eu acho que até quem tem mais informação, mais formação, também tem que lidar com essa questão do aplicativo, da informação, do Google e tal. Imagina quem dirá quem não tem formação de senso crítico para poder avaliar, né? Essa informação é verdadeira ou falsa? Isso aqui é verdadeiro ou falso? A gente ainda tem um pouco. Mas esse pessoal que tem com falhas graves na base, eles conseguem amplificar isso. Então a informação chega para ele, é verdade. É igual... eu não sei comparar, mas chega essa informação para ele, ele acha que é verdade. Não interessa se é um pesquisador que está falando ou se é um influencer. Uhum. A informação caiu no colo e aí eu replico. Essa de replicar... Então eu vejo muito isso, assim, nos grupos de colegas, de família. Olha isso, gente, vocês viram? Aí chega lá. Aí a gente clica, vai ver, fala assim, mas você viu que é um perfil falso? Aí a pessoa nem clicou para ver se era um perfil falso, mas saiu replicando, né? Então, é um assunto complexo. Você sabe que recentemente, assim, né? Há um tempo atrás, eu fui fazer uma busca sobre... Teve uma época aí que o Goldberry estava na moda. Não sei se você lembra dessa época. Não tem muito tempo isso. Que o Goldberry estava na moda e era uma sensação que era o melhor alimento, não sei o que, tal. Cara, deixa eu... E assim, todo mundo falando que era... E vendendo assim, quase que a ouro, sabe? A preço de ouro. O Goldberry era a sensação e a preço de ouro. Eu falei, cara, deixa eu buscar isso para ver. Aí eu fui num artigo científico, aí na parte de... Que aí é um assunto que eu vou te perguntar. Aí na parte de agradecimentos, ele agradecia uma determinada empresa que financiou. Pô, e o artigo no PubMed, sabe? Opa, deixa eu ver isso aqui. Aí eu fui ver. Aí, tipo assim, tinha uns 4, 5 artigos falando dos benefícios, sabe? Aí eu fui ver a empresa era produtora, ela vendia Goldberry, entendeu? Uhum. E o cara que publicou, que era um cientista, né? Não tô desmerecendo ele.
ele era pesquisador da empresa. Aí Um viés danado, né? Não tem como. Aí o conflito de interesse, entendeu? Total, né? Então, o que eu vou te perguntar é isso. Como que é essa questão de patrocínio e viés de conflito de interesse, né? Nossa, sua pergunta é muito boa. Eu até dei uma palestra na Unesp, lá onde eu fiz pós-doc com a professora Maria Isabel, que ela me convidou, que foi minha supervisora de pós-doc. E aí eu fiz uma palestra para pós-graduação. E me veio essa pergunta também, e eu acho que isso é um ponto de dúvida, eu acho, muito grande na sociedade, né? Tipo, por que eu vou participar de um estudo e que envolve dinheiro e que envolve interesse de quem está patrocinando que aquilo vá para a prateleira da farmácia, né? Então, muitos acham que vão me matar. Então, essa questão da cobaia e tudo mais. Bom, mas vamos lá. Realmente, a indústria tem o interesse do produto na prateleira da farmácia. Ele vai faturar muito com aquilo. E por isso, ele não mede esforços e nem dinheiro para financiar todos os processos para que aquele resultado saia. Mas olha só a minha fala. Ele não vai financiar para ter o resultado que ele quer. Ele financia... Lógico. Para ter a estrutura, que é aquilo que você falou da pesquisa acadêmica, né? Então, não tem investimento, mas na privado tem. Então, qual que é esse investimento? Vai para onde? O investimento vai, primeiro, para pagar pessoas para trabalhar. Então, se você é farmacêutico, ele vai te pagar como farmacêutico. Se você é um médico, ele vai te pagar como médico. Então, você recebe o salário para a função que você vai exercer. Onde mais vai esse dinheiro? O hospital precisa de uma centrífuga, o hospital precisa de uma freezer. A indústria dá. Fala, não é por causa de um freezer que vocês não vão testar. E paga tudo, paga taxas. Se você tem... aqui no nosso centro a gente precisa de taxa de arquivamento, a gente precisa de taxa de regulatório. Então, tem várias taxas que você pode colocar, que é de processos que eles também pagam. Então, assim, lógico, não é simplesmente eu quero, eles dão. Você tem que justificar, você tem que... Mas tudo isso que eu tô contando, de uma ponta a outra, né? Que é o patrocínio, vem um novo medicamento, até chegar aqui no resultado e o artigo, tem os órgãos que regulam, né? Que é FDA nos Estados Unidos, que é a Anvisa no Brasil, Comitê de Ética. Então, vai passando por vários crivos, que é a questão da segurança. Não só a segurança do paciente, mas também a segurança dos profissionais, porque tudo envolve risco, né? Então, essa pesquisa clínica patrocinada, que é o que eu tenho vivido desde a pandemia, de uma forma mais intensa na minha vida, e que hoje virou uma aposta, né, de negócio, ela é 100% ética. Eu não... na verdade, é o contrário. Na academia, eu já vi situações que não tinha ética. Agora, na privada, não tem como. Porque existe esse manual de boa prática clínica, que ele é universal, o mundo todo usa. E dentro dessa boa prática clínica, o mais forte é a rastreabilidade da informação. Então, se você coloca uma informação e diz, o paciente deu entrada no hospital meio-dia e 15. E aí você evolui lá. Aí você fala para o patrocinador na CRF, que é a plataforma que você comunica as informações, você coloca que, então, na evolução do médico, meio-dia e 15. Aí você coloca a informação aqui que fala que é meio-dia e 16. Esse 1 minuto você precisa corrigir. Então, assim, é muito ferro e fogo a rastreabilidade da informação. E se for uma coisa muito grave, baixa o patrocinador aqui. Uhum. Então, eu garanto para quem está ouvindo a gente de que, pelo menos nas pesquisas que eu participo, que os patrocinadores lá, depois eles entrarem no site da empresa, Novartis, Pfizer,
EMS, todas essas grandes indústrias da farmácia em que eu já participei, nenhum eu vi situação de falta de ética. Porque é rastreável, não tem como. Então, não tem como o médico pegar e falar assim, não, esse processo aqui é comigo e eu fiz assim. Não, por que você fez? Ah, porque eu fiz, não me pergunta. Não existe isso, igual a gente já vê acontecer na academia, às vezes acontece isso. Que tem um pouco mais de autonomia, né, os pesquisadores. O laboratório é dele, ele faz, não entra aqui não. Não tô falando que na academia é pautado em ética, falta de ética não, tá, gente? Mas se tiver que dizer onde é que eu já vivi falta de ética, foi na academia, agora eu não vivi ainda. Então são 7 anos na pesquisa clínica. E garanto, não tem como. É muito... Porque é todo mundo te fiscalizando. Sim. Às vezes você recebe visita da Anvisa, às vezes você recebe visita do patrocinador. E quando que vai ser? Dia 14 agora a gente tem uma visita do patrocinador. Vem dos Estados Unidos, vai passar uma tarde com a gente no hospital para revisar todos os protocolos. Por quê? Porque nós somos o centro que tinha uma performance muito boa. No estudo a gente conseguiu fazer um feito em um mês de triagem e recrutamento que eles não tinham visto ainda no estudo. E aí eles vêm aqui para saber o que é que nós estamos fazendo. Assim, a gente já comprovou por documentação, mas eles querem ver como que é o processo. Aí sai daqui, vai para ali, para ver se tudo faz sentido. Então, beleza. Não tem esse viés. Vamos falar da Sanders, então, agora, já que você entrou no assunto. O que é a Sanders hoje para você e qual é o propósito dela? Então, o propósito do Sanders é trazer esperança para a população. Principalmente em relação a tratamento, a cura. Sim. E eu falo que Sanders, para mim, é uma Disneylândia. Porque quando eu fui para o hospital, eu entrei no mundo de gestão. E aí eu tive que tomar decisões. Então, minha ida para a gestão, para o hospital, não foi fácil. Porque eu era da pesquisa básica, pesquisador raiz, da bancada, idealista e tudo mais. E aí depois por essas crises econômicas e de bolsa e tal, eu vim para a parte privada da aula no Multivix, depois caí no hospital, aí no hospital eu tive a oportunidade de gestão. E aí eu já tinha assumido, né, na minha cabeça, porque o pesquisador, quando ele começa a parar de publicar, ele vai perdendo um ritmo que depois você não tem como mais voltar, né? E eu tinha me visto nessa época, diminuiu a minha produção em questão de qualidade de trabalho e tudo mais. E eu já tinha assumido comigo mesmo, assim, vou para gestão e vou... Porque eu acho que tudo me diverte, tudo que... esse é um perfil meu, como vim de uma família muito pobre, para vencer eu tive que achar coisas boas. Se reinventar várias vezes, né? Sei muito bem. Essa oportunidade é para mim, não gosto tanto, mas o que é legal? Aí você... Vou pegar, eu faço. É, isso. E aí eu já tava nessa e veio a pesquisa clínica que, para mim, é a união do business, gestão e pesquisa. Ou seja, eu ainda tô na parte científica, ainda publico e tô fazendo gestão. Então, assim, eu chamo de Disneyland. Então, o Sanders, ele é um centro de estudos independente. Tudo que a gente contou aqui, no exemplo do hospital, era um centro dentro de um hospital. Mas, dentro do hospital, o centro ele tem que andar conforme anda a instituição toda. Então, a instituição, para caminhar, ela não vai na velocidade que o Sanders vai hoje, por exemplo. Que hoje, como a gente é independente, a gente consegue investir e criar processos e fazer situações que, às vezes, precisaria muitas aprovações dentro de um hospital. Então, o Sanders ele é um centro de pesquisa, igual aquele dentro de um hospital, só que fora. Ele não está atrelado a nenhum hospital. Então, a gente faz a ponte entre a indústria farmacêutica e o hospital, ou o ambulatório, e o paciente. Então, essa nossa vida de pesquisa clínica que a gente teve dentro do hospital, a instituição ela carrega um nome para os patrocinadores, mas a equipe também. Então, hoje eu sou sócio da Renata Vicente, enfermeira, da Priscila de Aquino Martins, médica, e nós éramos uma equipe dentro do hospital. A gente foi só migrar e fazer independente. E hoje a gente
A gente fez um levantamento, um fechamento no final do ano. Nós participamos de 17 estudos em 1 ano e meio de empresa. E esse ano, até agora, a gente já recebeu uns 12 convites de novos estudos. Então, assim, tá a todo vapor. E tem nicho, então, né? Tem. Tem. Só de Espírito Santo? É Espírito Santo? É nível Brasil? Que isso é importante. Tem nicho. O Brasil, ele tem 2 cenários na pesquisa clínica. De um lado, ele não é tão atrativo. Então, assim, existem megatrials e estudos muito mais capciosos e lindos, assim, de doenças raras e tudo mais, que às vezes não escolhe o Brasil porque o Brasil tem pouco centro de estudo. Uhum. Então, pensa que concentra no Sudeste, concentra no Sul, uns pingados ali no Nordeste, e acabou por uma extensão de país que é. Então, acaba que não fica... Mas, por outro lado, para pesquisa clínica, o Brasil é um super cenário. Porque aqui a gente tem uma população muito miscigenada. Uhum. Então, pensa para uma amostragem de um estudo, né? Entre brancos, pardos, negros, índios, e essa salada de etnia dentro de uma amostra, isso para o patrocinador, para um estudo, é ouro. Então, a gente tem essa oportunidade, então, para o Espírito Santo, como no Brasil também, isso serve para o Espírito Santo. A gente tem paciente, a gente tem algumas endemias aqui importantes, mas a gente ainda falta centros, né? Então, a gente só tem recebido elogio dos patrocinadores. A gente sempre, quando entra, a gente entra sangue no olho. A gente não tem preguiça. Se precisar contratar, a gente contrata. Se precisar comprar equipamento, a gente compra. E a gente tem essa proposta de fazer as coisas com maior agilidade, com uma informação mais precisa e com ética. Então, e a gente tem uma política também de todo mundo que participa tem que ganhar alguma coisa. Porque a gente, num cenário em que ainda não está estruturado, e isso, mesmo na academia, a gente vê muita gente participando, aí chega lá para o enfermeiro da assistência, você tem que fazer isso aqui, pegar essa amostra, não sei o quê. Mas por quê? É de um estudo. E o que eu ganho com isso? Uhum. E a gente vem para mudar isso também. Mas uma coisa que é uma visão nossa e que a gente está trabalhando para isso também. Que a gente acha que a pesquisa clínica, quem tem que tomar a decisão é o paciente. E não é isso que acontece geralmente. Depende do hospital fazer parceria, ou da clínica, ou do centro, faz a parceria. Então, se eu vou lá, faço parceria com o Hospital X, e ele vira parceiro e deixa o estudo entrar, ok, os pacientes daquele hospital vão ter acesso. Se não, não. Então, imagina, se você está com câncer de fígado, sem muita perspectiva de tratamento, e aí tem um estudo aqui, no bairro do lado, e você não fica sabendo. Então, a gente acha que tem que acabar isso. Essa informação de que tem um estudo aqui no Espírito Santo tem que chegar para o paciente e ele decidir. Uhum. Então, a gente está trabalhando uma forma de a população saber onde é que está o estudo. Isso que eu ia falar. Isso. A população tem que conhecer, na verdade, tem que saber existe, onde, né? Onde vocês estão, na verdade, isso. né? E não necessariamente só no nosso centro. Uhum. No Brasil, no mundo. Sim, sim. Então, na nossa rede social, chega sempre e pergunta: que tipo de estudo vocês têm? Tem para obesidade? Uhum. Tem para Hoje, diabetes? quais são os tipos de estudos que vocês têm lá? Hoje que a gente tem em andamento é de Covid, de oftalmo, de câncer e ativos são esses. Agora, tramitando, a gente tem em cardio, a gente tem gastro, a gente tem pulmão, pneumonia, não, pneumonia não, pneumologia e rinite. Então, assim... Tá bem diverso. Tá bem diverso e agora começou a chegar para doenças raras. Uhum. Congênitas, anemia falciforme. Então, a gente está começando a entrar num... A gente foi descoberto por alguns centros de doenças raras e agora a gente está nessa fase de alinhamento, né? Que tipo de paciente vocês têm aí? Onde que são
os locais que você atende os pacientes. Mas, assim, já foi aproximado, a gente vai ter esse estudo em breve. Então, o Sanders, para mim, é muito satisfatório. Primeiro, que é um negócio meu, que eu consigo colocar a minha opinião de como precisa ser feito, coisa que quando você é CLT, você acaba recebendo muitas ordens e não faz muitas vezes o que você pensa. E essa questão do propósito é muito legal, de oportunizar para que a população tenha estudos de ponta com poder de cura aqui do lado. Sim. Né? Então, já teve várias situações de parente que tem uma doença, aí vai tratar em São Paulo, porque ela é referência. Aí vem a oportunidade, tem um estudo aqui que quer participar, mas aí tem que ficar viajando, pegando, aí a pessoa está debilitada, tem que ficar viajando toda semana. Então, a gente fazer com que ele tenha aqui, não precisa viajar e que a gente ainda consiga ver uma cura, sabe? Isso é satisfatório. Isso é interessante que você está falando, a gente precisa finalizar, senão a gente fica aqui a vida inteira. Mas, assim, uma coisa interessante que você está falando, porque é importante, porque, às vezes, eu não sei qual que é o nível, que às vezes a gente tem, eu tenho um pouco dessa dificuldade, a gente não sabe qual que é o nível de entendimento e compreensão da população. A gente precisa se aproximar cada vez mais disso. Então, eu sempre fico assim, qual que é o anseio, o nível de entendimento e compreensão. Mas o que me fez lembrar muito, recentemente eu assisti uma série e a população ela precisa entender que isso não está apenas em séries e filmes, né? Recentemente eu assisti uma série, não sei se você assistiu ela, chamada Recomeço. Não. É uma série que se passa na Itália e ele tem um câncer grave. Eu não vou falar aqui, né, para não dar spoiler pro pessoal, mas ele tem um câncer grave e ele tá numa situação de não cura e aí o médico oferece para ele, olha, você tem opção, eu tenho um centro de pesquisa, tenho um estudo sendo conduzido por um centro de pesquisa e tal, e tal, e tal. O que eu tô querendo dizer com isso? Que, na verdade, a população ela precisa entender que isso não está nas séries, não está nos filmes. Isso Existe, é real, e a gente precisa buscar, tem, e aí o paciente vai tomar a decisão, porque no filme, na série, faz exatamente isso, chama ele, o médico, junto com o diretor do centro, e conversa com ele, olha, é essa situação, são essas possibilidades, isso aqui acontece com você, você quer? Quero. Para isso, você precisa fazer essa série de exames, você precisa assinar esse termo aqui, que é o, né, o termo de consentimento. Ok. Para ele tomar a decisão, né? Mas a população, ela precisa entender que... Eu acho, Elber, que, na verdade, quando alguém está numa situação dessa, tipo, a maioria da sociedade, ela nem chega a pensar que existe essa possibilidade. É triste isso. Você... Às vezes você tá lá num desacreditado e nem sabe que existe essa possibilidade. Ouve-se falar desses centros referências, né? Igual Barretos, né? Hospital do Amor, Sírio-Libanês, referência também para alguns cânceres. Mas acha que é assim, algo lá que é só para quem tem dinheiro, e ao contrário, a pesquisa clínica é tratamento acesso, de né? graça. De graça, nem convênio te oferece, nem particular te oferece a estrutura que uma pesquisa clínica oferece. Eu conheço gente que fez terapia celular, sabe? O CAR-T-cell. E aí foi elegível para o estudo e viajava para os Estados Unidos fazer o CAR-T-cell. Então, você conheceu outro país, você viajou, foi com acompanhante, passagem aérea comprada, hospedagem, tudo mais. Internação lá, tudo grátis pelo estudo, e você volta com um tratamento eficiente. Então, a população precisa saber que existe essa alternativa para essas situações. Não só para essa, quem é obeso e acha que é só bariátrica, não. Para quem... a questão da obesidade, a questão de irritação do intestino,
Coisas que às vezes você acha que o tratamento é aquele ali só. Não fique assim. Então, uma dica é o Clinical Trials, com S, né, no final, .com. É um site onde tem toda a pesquisa clínica do mundo, assim. Depende do patrocinador ir lá e cadastrar. Então, se o patrocinador cadastrou, tá lá. Você vai saber o que está em andamento, o que vai começar, o que já finalizou. Então, anotem aí, clinicaltrials.com. É um lugar onde você vai saber em que lugar tem um estudo para a sua demanda, assim, para o que você está procurando. Então, mas é em inglês e tal, mas hoje em dia a gente tem ferramentas de tradução. Sim. Mas é uma dica, assim. E também, quiser visitar nossas redes sociais do Sanders, né, com C, lá a nossa rede social ela é pautada nisso, informar. Se você for ver lá nossas postagens, qual a vantagem de participar do estudo clínico, o que é cobaia. Então, a nossa ideia do Instagram é informar. O LinkedIn é uma coisa mais profissional, para poder aproximar de patrocinadores e parceiros. Mas o Instagram em específico é uma questão de informação e conscientização sobre pesquisa clínica mesmo. E que agora a gente vai incrementar com vídeos e com aulinhas para as pessoas saberem, né? Isso aqui que a gente está fazendo papo. Ter informações, saber o caminho das pedras, o que eu faço, né? Onde eu chego. Então, eu fico muito alegre quando eu vejo que tem esse movimento e que eu tenho feito parte disso. É isso. Vinícius, muito obrigado. Boa noite, muito obrigado. Obrigado por ter aceito o convite. Tenho certeza que vai ser de muito... a gente vai dar para trabalhar bastante esse conteúdo aqui que a gente abordou nesse episódio. E é isso. Quer falar alguma coisa pro povo antes de eu despedir deles? Não, só queria agradecer para quem ficou aí nesse tempo todo nos ouvindo. Se você achou interessante, faça esse movimento de levar a informação adiante, né? Então, acesse, assistam os vídeos, passe esse link para quem você acha que deve assistir. E mesmo nas conversas, bate-papo, mesa de bar, churrasco, isso faz parte de quando alguém falar alguma coisa, você informar. Então, faça esse movimento que... O Brasil tem muito potencial para pesquisa clínica e a gente não está sabendo usar. Pessoal, mais uma vez, siga a gente no canal do YouTube, do PodPod. Siga a gente, ouve a gente no Spotify, no Apple Podcast. Estamos no Amazon. Se inscreva no canal. Isso é muito importante para mim, é muito importante para o canal continuar crescendo. A gente precisa disso. Tá joia? Boa noite, até a próxima e a gente se vê até lá.